Pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que se encontra aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor. A você que está nos acompanhando aí através da internet, através do Facebook e através do YouTube. Antes de nós iniciarmos com o tema dessa noite, como é de costume, nós vamos fechar os olhos, buscar limpar o nosso pensamento de todas aquelas imagens, de todas aquelas lembranças dos fatos ocorridos durante este dia. Busquemos tranquilizar o nosso corpo, a fim de que entremos em sintonia com as energias superiores que reinam neste ambiente. Agradecendo a Deus o que nós estamos fazendo aqui agora, essa oportunidade preciosa de estudarmos uma doutrina que realmente liberta o nosso pensamento, que realmente aclara a nossa mente. Doutrina essa que nos mostra qual o real objetivo da existência, nos mostra o que devemos fazer para chegar a esse objetivo. Que nessa noite, nosso coração possa ser tocado pela temática que nos foi escolhida. Que a nossa mente possa vibrar no intuito de assimilarmos esses conteúdos e que tenhamos a necessária coragem para adotar um novo modelo de vida, para que com isso atinjamos mais rapidamente esse estado de felicidade maior que Jesus tão bem simbolizou como sendo o reino de Deus. Que assim seja. Pessoal, conforme o seu Gilberto falou para a gente agora há pouquinho, o tema de hoje será a respeito de um assunto importantíssimo, tão importante que Jesus colocou esse assunto como eixo central da sua obra, que é a busca da felicidade. Jesus falava realmente nisso? Falava. Como eu disse agora há pouquinho na prece, quando ele falava da busca pelo reino de Deus, ele estava nos orientando a buscar a felicidade. Felicidade essa que, aliás, todos nós, de uma maneira ou de outra, buscamos alcançar. Todas as pessoas, independente da religião que professa, independente do país onde mora, todo indivíduo, de certa maneira, quer ficar bem consigo mesmo, quer um estado de paz interior, quer alcançar um momento no seu íntimo de plenitude e de total pacificação. Mas antes de nós adentrarmos um pouquinho mais a respeito desse tema, como que a doutrina espírita entende a questão da felicidade, vamos ler um trechozinho que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Uma parábola que todos nós conhecemos. Aqui está a parábola do filho reencontrado, só que em verdade é a parábola do filho pródigo. Se a gente for buscar no dicionário o significado da palavra pródigo, pródigo significa aquele indivíduo que é um gastador, aquele sujeito que é um esbanjador dos bens, aquela pessoa que, aliás, gasta mais do que tem. Esse é o chamado filho pródigo dessa parábola. Começa assim: ele disse ainda, Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai fez para eles a partilha dos seus bens. Poucos dias depois, o filho mais moço, tendo juntado dinheiro, partiu para uma região longínqua, e aí dissipou os seus bens numa vida desregrada. E quando acabou de gastar tudo, uma grande fome sobreveio naquela região. E ele, como tinha gastado tudo, começou a passar necessidades.
foi pôr-se a serviço de um dos cidadãos desse país, que o enviou para os seus campos a guardar porcos. Ele bem que gostaria de encher o ventre com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Então, um belo dia, caindo em si, disse a si mesmo: quantos operários do meu pai têm pão de sobra, enquanto eu aqui estou morrendo de fome. Vou ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço mais ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus servos. E foi ter com seu pai. Ainda estava longe quando o pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu, se lançou ao pescoço e o cobriu de beijos. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, trazei a mais bela roupa e vesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e festejamos. Pois este é meu filho, estava morto, voltou à vida. Estava perdido, foi reencontrado. E eles se puseram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando ao voltar se aproximou da casa, ouviu música, dança. Chamando um dos servos, disse: o que era que isso tudo? E ele lhe disse: teu irmão chegou. Teu pai matou o bezerro gordo, por tê-lo visto voltar bem de saúde. Então, ele se encheu de raiva. Não quis entrar. O pai saiu para pedir-lhe que entrasse, mas ele replicou ao seu pai: já faz tantos anos que eu te sirvo, sem ter jamais te desobedecido nas mínimas ordens. E a mim, nunca me deste nem um cabrito, sequer para festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, mataste o bezerro mais gordo, deste para ele. O pai então lhe disse: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão tinha morrido. Está vivo, estava perdido, foi reencontrado. E aí se encerra, no versículo 32, que é do 11 ao 32, a famosa parábola do filho pródigo. Que isso tem a ver com a felicidade? Tem absolutamente tudo a ver. Dizem até os mais entendidos, aqueles que conhecem com maior profundidade os textos evangélicos, que essa parábola do filho pródigo nada mais é do que um simbolismo de todo o processo evolutivo do espírito humano. Que ali nós temos, desde o início, quando o espírito é criado das mãos do pai simples e ignorante, passando por toda uma série de situações onde ele cresce, onde ele desenvolve, onde ele adquire complexidade para enfim voltar aos braços do pai. E somente quando ele cai em si, conforme a gente viu na parábola, que ele decide voltar aos braços do pai e participar da festa, participar da alegria. Todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos o bem-estar, aquela pacificação interior. Só que frequentemente, eu me arrisco até a dizer, quase sempre, buscamos a felicidade no local onde ela rigorosamente não se encontra. Talvez devido à nossa condição espiritual de seres ainda profundamente inclinados à animalidade, mais próximos da animalidade do que da angelitude, nós tenhamos essa ânsia em buscar esse tesouro, esse bem-estar, esse estado de equilíbrio nas coisas que são palpáveis, nas coisas que são materiais. E nós encontramos não a felicidade, nós encontramos uma satisfação momentânea nas coisas de ordem material, para, depois desse minuto de tranquilidade, de felicidade, de bem-estar, novamente voltarmos a um estado de intranquilidade, de impaciência, de sofrimento, de raiva, de profunda loucura, de infelicidade.
Por que isso acontece? Porque frequentemente encontramos pessoas dizendo, e às vezes até mesmo nós falamos: a felicidade não foi feita para mim. Não nasci para ser feliz. Eu vejo as pessoas andando do meu lado com um belo carro, com lindas roupas, com filhos, com um casamento aparentemente bem-sucedido, com um baita emprego, sorridentes, e eu aqui. Eu olho lá no Facebook e vejo todas aquelas pessoas sorridentes, naquelas viagens fantásticas, no Instagram. Eu vejo aquelas paisagens lindas atrás daquelas pessoas sorridentes, com um copinho da cerveja, com uma taça de vinho, enquanto eu estou aqui em casa, sem ter a possibilidade de ter essa felicidade que essa pessoa, minha amiga, meu amigo, tem. E vou lá e ainda curto, coloco o coraçãozinho, querendo estar no lugar dessa pessoa, ralado de ciúme, ralado de inveja, com raiva. É ou não é uma realidade nossa isso daí? Até mesmo nós, que estamos aí dentro da doutrina espírita, que conhecemos tanta coisa da realidade espiritual, até mesmo nós que buscamos nos inclinar às coisas do Espírito, vez ou outra, nos pegamos com esse tipo de pensamento, e pior, com esse tipo de sentimento. Felicidade, segundo o dicionário, é aquele estado de estar feliz, é aquele estado de absoluta tranquilidade, absoluta calmaria. A gente busca a felicidade realmente onde ela não se encontra, né? Tem até uma lenda hindu interessante, uma lenda hindu antiquíssima. Essa lenda conta o seguinte, que há muitos milênios, os seres humanos eram seres divinos, mas que devido à sua inferioridade, às suas más inclinações, começaram a abusar dos seus dons divinos. E o Senhor dos deuses, Brahma, resolveu então tirar a condição divina dos seres humanos. E esses seres humanos se tornaram simplesmente homens sem serem divinos. Só que Brahma tinha que esconder essa condição aí divina em algum lugar, a fim de que o homem não encontrasse. Reuniu o conselho dos deuses menores e falou para eles o seguinte: olha, temos aí um abacaxi para descascar. Está aqui a condição divina dos seres humanos, eles abusaram, tirei deles. Tem que esconder isso aqui. O que vocês me sugerem? Conversa vai, conversa vem. Um dos deuses falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos cavar um buraco bem fundo e vamos colocar a condição divina do homem lá no fundo da terra. O Brahma pensou e falou o seguinte: não vai dar. Porque o ser humano pode desenvolver máquinas ou uma tecnologia para cavar esse chão e encontrar a felicidade, encontrar a condição divina deles lá. Voltaram a pensar. Um outro Deus menor falou o seguinte: escuta, por que então o Senhor não esconde essa condição divina no fundo dos oceanos? Pega aí o oceano, né, mais profundo, coloca a condição divina do homem lá. Brahma pensou: não vai dar certo, porque o ser humano ele pode conseguir de alguma maneira desenvolver algo para chegar no fundo dos mares e pegar ali a sua condição divina. E depois de muito pensar, Brahma falou o seguinte: já sei, eu vou esconder a condição divina do homem num local onde ele nunca vai pensar em procurar, dentro dele mesmo, dentro do próprio ser humano, dentro do próprio homem. E é justamente por isso que nós temos tanta dificuldade em reencontrar essa nossa condição divina. E encontrar de tabela a felicidade. Buscamos nas coisas externas a nós. Buscamos, por exemplo, no dinheiro e no poder. Talvez seja das duas coisas mais buscadas pelas pessoas. Ter muito dinheiro e, consequentemente, algo intrinsecamente ligado, o poder. E não devemos negar. Um indivíduo que dispõe de muitos bens materiais, ele tem tranquilidade para muita coisa, não é verdade? Ele não passa necessidades materiais. Ele pode comprar o que quiser de comer. Ele pode comprar bens
né? Roupas, casas, carros, iate, enfim, pode fazer de tudo. Pode colocar os seus filhos nas melhores escolas, nas mais caras, nas faculdades melhores. Pode proporcionar todo um conforto material para ele, para si, para sua família. É praticamente uma ausência de privações de ordem material. Por isso que muitos de nós buscamos avidamente o dinheiro e o poder. E quando a gente olha essas pessoas que detêm muitos bens materiais, pensamos, poxa, está aí um indivíduo feliz. Tem tudo. Se ele quiser um celular de última geração, vai lá e compra. Se o filho pedir um PlayStation 5, ele vai lá e compra. Se ele tiver 2 filhos, um para cada um. Não é? Se ele quiser fazer uma viagem, né, com um jatinho particular para a Grécia, para conhecer as ilhas gregas, ele vai. Olha que coisa mais legal. Queria ser assim. Queria ter tanto poder, tantas condições. E nós nos esquecemos que, embora as privações materiais não estejam presentes naquele que tem o dinheiro e que tem o poder, ele pode ter lá a sua cota, a sua dose de sofrimentos. E tem. Quando vemos essas pessoas sorridentes, talvez não imaginamos o que existe por detrás da vida dessas pessoas. No âmago da existência delas. Nós não sabemos dos problemas, nós não sabemos das dificuldades, nós não sabemos dos tormentos. Porque muitos deles se enveredam pelo lado das drogas, por exemplo. Seja daquelas permitidas, como no caso do álcool, seja daquelas proibidas. Porque muitos tentam e conseguem o suicídio, sendo que dispõem de muitos bens materiais. A felicidade não está no bem material, então não. Essas pessoas não sabem, a maioria não sabe. E nós, por vezes, nos esquecemos qual é a missão da riqueza aqui na Terra. Porque Deus concentra a riqueza na mão de algumas pessoas, que não é para o deleite pessoal delas, mas para espalhar progresso, gerar empregos, fazer com que regiões insalubres fiquem bem, enfim, desenvolver a tecnologia, gerar o bem-estar para as pessoas. Ao mesmo tempo que o indivíduo ele cresce materialmente, ele, através desse crescimento material, ajuda inúmeros indivíduos. Mas o que a gente vê por aí, a gente vê a facilidade com que o indivíduo portador de inúmeras posses tem para se envolver com situações tais que o colocam inferior espiritualmente. No Livro dos Espíritos se encontra a frase interessantíssima de que, frequentemente, a prova da riqueza é mais perigosa do que a prova da pobreza. Mais perigosa porque justamente dá ao indivíduo oportunidades inúmeras, justamente pelas inúmeras portas que a riqueza abre, dele se desviar pelos caminhos da vida. E por mais que o indivíduo tenha riquezas, uma hora ele perde. Pode ser que aconteça um problema maior e o indivíduo que era dono de mansões, de uma conta corrente gorda, de repente se vê reduzido à absoluta pobreza. Há casos como esse. Quer dizer que se eu deposito a minha felicidade, o meu bem-estar, no meu dinheiro, e consequentemente no poder que ele me traz, se o dinheiro me é tirado, para onde vai a minha felicidade? Vai embora. Morre. Se porventura o indivíduo desencarna, e ele vai desencarnar, por mais rico que seja, um dia ele deixa todos os seus bens materiais aqui. E se ele depositava nos bens materiais o seu bem-estar, a sua felicidade, o seu equilíbrio, tudo isso fica aqui. E como que ele vai se apresentar na realidade espiritual? De que forma? De que maneira? Então, definitivamente, o dinheiro e o poder, embora garantam satisfações momentâneas e ausência de privações materiais, aquela verdadeira felicidade, aquele estado interior de plenitude, que é algo espiritual, eles não podem dar.
Ah, mas existem alguns que procuram na beleza. Pode ser que o indivíduo não tenha muito dinheiro, mas investe todas as suas fichas no corpo físico, achando que ali ele vai encontrar realmente um equilíbrio e uma satisfação para a sua vida. E realmente ele pode encontrar quando ele investe na beleza, quando ele investe na aparência, realmente ele encontra. Realmente ele encontra uma maior tranquilidade, realmente ele olha no espelho e se sente bem, realmente essa pessoa recebe elogios, enfim, de certa maneira, a beleza é uma das fontes de bem-estar material aqui na Terra. E não é nada demais a gente buscar uma beleza exterior. Não significa que nós tenhamos que andar desleixados para com a própria aparência. Não vamos ser extremistas a esse ponto. O ruim está no outro extremo. Quando a pessoa aposta todas as suas fichas de paz, de tranquilidade, de felicidade na sua aparência material. Mas não pode? Mas poder pode. O grande problema são as consequências. Esse é o grande problema. Quantas pessoas fazem com que a sua vida gire em torno da sua aparência? Quanta agonia se encontra por detrás disso daí? Quanto desespero, a partir do momento que a pessoa começa a perceber que o tempo vai passando. E o corpo, como é de ordem material, ele vai perdendo o viço, ele vai perdendo a beleza. Por mais que o indivíduo invista nessa área, por mais que ele invista na saúde orgânica, na saúde do corpo físico, uma hora o corpo físico ele vai se depauperando, vai diminuindo. E se eu perco essa beleza de alguma maneira, e se nela eu depositava a minha felicidade, o meu bem-estar espiritual, quando eu perco a beleza, aonde que vai a minha felicidade? Vai embora também. Quantas pessoas são donas de uma aparência fantástica, de um corpo escultural, e de repente acontece uma tragédia com essa pessoa, sofre um acidente, a pessoa fica deformada, e ela depositava toda a sua felicidade, todo o seu bem-estar, investia todas as suas fichas de bem-estar na aparência física. E de repente acontece uma tragédia. Para onde vai a felicidade dessa pessoa? Ou, simplesmente, chega o momento em que a idade vai avançando muito. Na velhice. Se eu depositava todas as minhas fichas de felicidade na beleza física, agora que eu já cheguei nessa idade tão avançada, eu olho no espelho e não vejo mais o vício da minha juventude. Para onde que vai a minha felicidade? Para onde que vai a minha alegria? Ou, simplesmente, eu desencarno. O meu corpo físico fica aqui. E se eu desenvolvi toda uma série de ações no intuito de investir na beleza física, a beleza física ficou ali naquele caixão. Onde ficou minha beleza espiritual? Seria interessante que nós investíssemos na beleza do espírito tanto quanto investimos na saúde do corpo. Porque a verdadeira felicidade também não se encontra na beleza física. E aliás, tanto quanto o dinheiro e o poder pode se converter em fonte de desvios, de profundos desvios espirituais. Quantas pessoas se comprometem moralmente porque são donas de uma beleza fantástica, porque utilizaram aquela beleza para conseguir coisas e às vezes destruíram lares, acabaram com famílias, levaram desespero inúmeros indivíduos. Não é verdade? Para onde vai a minha beleza? Para onde vai a minha saúde espiritual? O budismo fala uma coisa interessantíssima. Ele fala o seguinte, que a beleza é como se fosse uma flor que viceja, belíssima, ao amanhecer e murcha ao anoitecer. Ou seja, o espaço de uma única existência física é muito pequeno para que a gente invista tão pesadamente do nosso tempo para aquilo que é de ordem exterior.
É tu mesmo, pode falar. Certo. A filosofia do Espiritismo, sim. Como que a espiritualidade entende a palavra prosperidade? Você pode entender a palavra prosperidade sob um ponto de vista material ou sob um ponto de vista espiritual. Sob o ponto de vista material, o indivíduo que prospera materialmente é aquele que cresce dentro da sua profissão, é aquele que consegue angariar bens materiais, é aquele que tem uma boa conta corrente, é aquele indivíduo que cresce nesse ponto de vista. Agora, sob o ponto de vista espiritual, o indivíduo que prospera é aquele que investe nos seus valores interiores, nos seus valores espirituais, e ele viceja dessa maneira, cresce dessa forma. Tanto de uma quanto de outra maneira, essa é a visão da prosperidade. Tá? O Espiritismo condena a prosperidade material? É óbvio que não, gente. Evidente que não. Tanto que a riqueza existe e está aí. Né? O que o Espiritismo nos alerta é justamente a questão do apego e do exagero. Porque o apego é que realmente faz o indivíduo sofrer. Quanto mais necessidades nós temos, mais nós sofremos. A doutrina não condena o indivíduo que busca, ter uma boa aparência, que faz os seus exercícios, que busca investir na sua beleza de certa forma. Não existe condenação nenhuma a respeito disso. O que ele nos alerta a respeito do exagero é quando o indivíduo deposita todas as suas fichas de felicidade em algo que é perecível, é algo que é mutável, algo que é transitório. Tanto quanto a questão dos relacionamentos, do casamento. Muitos depositam a felicidade no outro. Eu preciso encontrar minha alma gêmea. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que eu encontrar minha alma gêmea, ela vai trazer a felicidade que eu tanto busco. Mais uma vez, nós estamos terceirizando a responsabilidade pela nossa felicidade. Nós queremos colocar nas costas de uma outra pessoa a responsabilidade pela nossa felicidade. É claro, pessoal, a natureza colocou para nós como necessidade amar e ser amado. Isso daí é ponto pacífico. Agora, nós não podemos jogar nas costas de alguém a responsabilidade em nos fazer feliz. Porque frequentemente acabamos nos decepcionando por isso. Porque nós temos uma ideia e uma imagem meio que estilizadas do companheiro ou da companheira, A mulher seria aquela princesa de inúmeras virtudes. O homem, aquele príncipe, cavalheiro de N outras virtudes. Mas nós só conhecemos realmente a fundo uma pessoa quando nós estamos convivendo com ela diuturnamente. Enquanto está na fase, por exemplo, do namoro ou do noivado, é tudo muito bom, é tudo muito tranquilo, e é tudo uma beleza. Porque você pega o namorado, pega a namorada, passeia, vai viajar um pouquinho, convive um tempo, depois cada um vai para sua casa. Mas depois, quando acontece o casamento, é aí que nós vamos verificar quem realmente a pessoa é. É aí que começa a verdadeira prova para os indivíduos. Porque a doutrina espírita coloca o casamento como um verdadeiro avanço na história da humanidade. Um verdadeiro avanço, aliás, sobre a poligamia, que nada mais é do que uma predominância do instinto animal sobre a razão. Como eu disse, nós temos a necessidade de amar e de sermos amados, mas muito frequentemente nós nos relacionamos com uma pessoa não na base do sentimento real que nós temos por ela, pelas virtudes por quem aquela pessoa é, mas por algo externo que ela aparenta, que ela apresenta. Seja em termos de aparência física, seja em termos de bens materiais. E quando o casamento acontece e a convivência surge diuturnamente,
é que, como eu disse, começam as verdadeiras provas. Se nós depositamos o nosso casamento, os nossos relacionamentos em algo que é superficial e transitório, a tendência é aquele casamento estar fadado à ruína, aos sofrimentos. Agora, quando acontece uma real interação sentimental entre os seres, mesmo que haja e existem inúmeras dificuldades nos relacionamentos, eles conseguem vencer, passar por esse tipo de prova. O Espiritismo vai até mais além no que diz respeito ao casamento. Fala que existem 5 tipos de casamento. Aqueles casamentos chamados de acidentais, onde você de repente se encontra com uma pessoa e simplesmente por uma questão de afinidade, talvez transitória, ou por uma questão simplesmente superficial, seja a aparência da pessoa, seja os bens materiais, você decide casar com ela. É um casamento acidental. É um casamento que, aliás, não foi programado antes de você reencarnar. Acontece esse tipo de casamento. Pode ser que eu não tenha nada com aquela pessoa em outras vidas, mas o casamento pode acontecer dessa forma. Existe o casamento provacional, que é justamente aqueles indivíduos que casam e entre eles ali existe um certo atrito oriundo de vidas passadas. Aí os dois se reúnem na figura ali, né, dos cônjuges, com esse objetivo de crescerem juntos espiritualmente, ao mesmo tempo que eles vão aparando as arestas, as dificuldades oriundas de ações que ambos desenvolveram um contra o outro em vidas passadas. Boa parte dos casamentos na Terra são casamentos provacionais. Um outro tipo de casamento é o casamento sacrificial, onde um espírito de condição evolutiva maior decide, por amor, se unir àquele espírito de uma condição evolutiva bem menor do que a sua. O objetivo? Ajudá-lo, alavancar o progresso espiritual daquele indivíduo. São chamados casamentos sacrificiais, porque realmente para aquele que é de ordem superior, chega a ser um sacrifício, mesmo havendo ali o amor envolvido, em alavancar o progresso espiritual de alguém que espiritualmente é muito inferior a você. Existem os casamentos das almas afins, que são aqueles dois indivíduos que têm profunda interação, profunda identidade, e vêm juntos para estimular o crescimento espiritual do outro. Aqui na Terra, os casamentos com almas afins são mais raros do que aqueles casamentos provacionais. E por fim nós temos os casamentos transcendentes, que é aquele tipo de casamento onde dois indivíduos, duas almas de nível evolutivo muito acima da média, esses indivíduos se unem com o objetivo não somente de crescer espiritualmente, mas de lançar o progresso àqueles que estão ao redor. A gente cita o exemplo de Kardec e de Amélie Gabrielle Boudet, como sendo um casamento de almas transcendentes. E quando a gente começa a estudar o casamento sob a ótica da doutrina espírita, a gente começa a perceber que nós não podemos de modo algum jogar nas costas do nosso cônjuge a responsabilidade pela nossa felicidade. Nós realmente não podemos. Não temos esse poder, nós não temos esse direito. Por mais difícil que seja o relacionamento, existe aquela dificuldade por algum motivo que muito provavelmente se encontra num planejamento pré-reencarnatório. Nós não podemos, de modo algum, enveredar por aquele pensamento de que aquela pessoa não está fazendo para mim aquilo que eu esperava que ela fizesse, então simplesmente a gente larga e a gente vai buscar uma outra coisa. O Espiritismo não condena o divórcio, mas também não o coloca em condições de ser extremamente facilitado. Sempre tem que existir ali uma razão, um bom senso e um meio termo. E a ideia que nós temos do porquê que nós estamos aqui na Terra, de qual o nosso real objetivo aqui, fortalece muito o relacionamento entre duas pessoas. Mesmo naqueles casos de almas afins.
Se eu não desenvolver o meu amor a ponto de poder ficar afastado dele sem sofrer tanto, se esse meu amor desencarna, para onde que vai a minha felicidade? Não é mesmo? Quanto sofrimento excruciante no coração daqueles que por aqui ficam. Quando o seu parceiro desencarnou, está lá na realidade espiritual e não está fisicamente presente. Então, até aí a doutrina espírita nos esclarece a respeito da nossa felicidade, que nós devemos desenvolver esse amor sem apego material. Porque uma das grandes causas de infelicidade na vida é justamente o apego de ordem material. E não somente o apego na matéria em si, mas também o apego nas pessoas. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Voltando à parábola do filho pródigo. Sim. Eu acho que o pessoal foca muito no lado errado, do filho pródigo. Ele não é o problema é o outro, que é invejoso, é egoísta, que o cara já era dono de toda a herança do pai, miserando um cevado, uma coisa do rapaz que passou dificuldade. Mas Jesus talvez tenha colocado esse outro. Eu entendi. A gente coloca o filho pródigo como sendo errado e outro filho fica passando meio batido, né? O outro morre de inveja e egoísmo. Exato. Mas por que talvez Jesus tenha colocado o outro filho ali na história? Não, Né? talvez Jesus não colocou, não focou o filho pródigo. As traduções que vieram e focaram e deixaram o filho egoísta de lado. Talvez porque ele, Jesus, né, quisesse colocar a figura do filho pródigo com o objetivo de mostrar para a gente que todos nós somos possuidores, né, do universo. Porque a herança que Deus nos oferece, que está presente ali na parábola do filho pródigo, nada mais é do que o próprio universo em si. Não é verdade? Então o que acontece? É como se esse segundo filho aí, o Antônio Carlos, fosse aquele indivíduo que estivesse como figurante na parábola do filho pródigo, para dar oportunidade para o pai falar isso. Olha, mas você já tem a herança, tudo aquilo te pertence. Seja feliz porque você já pertence a essa herança, você já tem isso daí. Não seja egoísta. Fala. Duas frases que passam muito batido nessa parábola. É o cair em si. Muito bem, muito bem. Quando se cai em si, faz a reforma moral. Exato. Porque olha só nessa parábola do filho pródigo, que coisa mais interessante. O filho pegou os bens, pegou a parte dos bens. O que são esses bens? São bens materiais? Claro que não. É óbvio que não. Jesus colocava ali uma historinha, que era a parábola, para inserir profundos conhecimentos de ordem espiritual. Os bens ali nada mais são do que as nossas condições interiores. É a nossa inteligência, é o nosso pensamento. Podemos até colocar o nosso próprio corpo físico, que são instrumentos para nós crescermos espiritualmente. E nós, utilizando o nosso livre-arbítrio, por vezes erramos e esbanjamos esses nossos bens materiais, que é o corpo, e utilizamos mal a nossa inteligência. Ou seja, os bens que o Pai nos concede, usamos de forma negativa, nos excessos, na matéria. É o que a gente está vendo aqui. Usamos a nossa energia, usamos a nossa inteligência, usamos o nosso tempo, usamos o nosso corpo físico para atingir a felicidade nas coisas de ordem material. Era o que o filho pródigo pensava. Um belo dia ele pensou, poxa, eu aqui na fazenda do meu pai, eu quero partir para a vida. Porque ele achava que podia achar nos bens materiais e nos prazeres da existência material a sua tão sonhada felicidade. Mas o que acontece? Um dia o bem acaba. É aquele momento do choque de retorno, em que o sofrimento vem. E o sofrimento ali está simbolizado no quê? Ele teve que pedir um emprego para um sujeito da cidade, e o sujeito falou o seguinte, olha, você vai trabalhar cuidando de porco. E ele ficou com inveja dos porcos, pensando, puxa vida, o porco está comendo melhor do que eu. O empregado do meu pai tem pão a dar e vender, e eu estou aqui. Foi aí, nesse momento, que ele percebeu
que ele caiu em si. A frase, como você mesmo disse, Donizete, muito bem dita, cair em si significa conscientização de ordem espiritual. Sim. Na questão 920 do Espírito, fala que se o homem poderá ser completamente feliz na Uhum. eles respondem que não. Exato. Por ser provas e expiações. Exatamente. Isso daí está na quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º da quarta parte, né? Que é das felicidades e das infelicidades terrenas. Nós temos condição de atingir essa felicidade maior que o Cristo nos vislumbrou, né? Fez com que a gente enxergar. Aqui na Terra não tem jeito. Não tem como. Porque, como você mesmo disse, esse mundo é um mundo de provas e expiações. Nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então, é natural o desafio, é natural a dor, é natural o sofrimento, e temos que entender isso daí, que essas dificuldades todas pelas quais passamos são instrumentos imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Porque achamos que podemos conseguir a felicidade nos bens materiais, naquilo que é externo a nós. Não conseguimos. Absolutamente não. Por quê? Porque eles não são nossos. A pessoa que está comigo não é minha. O dinheiro que eu tenho não é meu. A casa que eu tenho não é minha. O poder que eu tenho, mesmo que eu seja um presidente da república, é transitório. Mesmo que eu seja um ditador, fique 30 anos no poder, é transitório. Então nós não podemos depositar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, naquilo que não é nosso. Mas Daniel, mas o que é nosso? Gente, o que é nosso é aquilo que a gente leva quando a gente desencarna. E o que a gente leva quando a gente desencarna? Nós levamos os nossos conhecimentos e nós levamos os nossos progressos espirituais. Sob o ponto de vista moral, as virtudes, como foi lido agora há pouquinho no início. Quando o indivíduo cai em si, na parábola do filho pródigo, ele fala assim, nossa, estou errado. E quando ele faz o caminho de volta, é um simbolismo desse nosso processo de busca pelo espiritual, de busca por aquilo que é elevado, até que nós conseguimos nos encontrar com o Pai. E o Pai não repreende, o Pai não xinga, não esbofeteia, Ele abraça e pede para os servos trazer a melhor roupa para o filho, colocar um anel precioso no dedo, símbolo da aliança, da união, e fez uma festa. Quer simbolismo maior de felicidade do que a festa? Aí o outro filho egoísta morreu de... Essa festa nada mais é do que aquele momento, simbolicamente falando, em que nós estamos fazendo aquela profunda caminhada para o nosso interior, que é onde, naquela lenda hindu do deus Brahma, o Senhor dos deuses escondeu a nossa felicidade, que é onde Jesus já havia nos falado que o reino de Deus já estava dentro de nós, que ele não vinha com aspecto exterior. Jesus já falava isso, a gente não percebeu, nós não percebemos isso. O reino de Deus não vem com aspecto exterior. Jesus não vai vir no final dos tempos, né, numa nuvem, rodeado de milhões de anjos, para instalar o reino de Deus aqui na terra. Esqueçam, isso é simbólico. A felicidade, a solidariedade, a justiça na nossa sociedade vai acontecer quando nós estivermos profundamente identificados com as leis de Deus e passarmos a agir conforme elas. Mas para isso acontecer, nós temos que desenvolver as virtudes. E como a gente desenvolve virtudes? Na maciota, na tranquilidade? Não. Se você acha que felicidade é não ter nenhum problema na tua vida, você está errado. Felicidade não é isso. Felicidade não é não ter problema. Porque ela independe do que vem de fora.
Imaginemos Jesus, perfeito. Ele, aqui na Terra, há 2000 anos, naquela sociedade atrasadíssima, sob o ponto de vista material e moral. Jesus era feliz? Claro. Nossa, mas ele estava num ambiente totalmente deslocado, vivendo com pessoas grosseiras, indivíduos que o perseguiram, que o mataram, sem luz elétrica, sem internet, sem carro, sem geladeira, sem nada. Ele era feliz? Feliz. Por quê? O estado de união interior dele com o Pai. Ele e o Pai são um. O que isso significa? A total integração de Jesus com o pensamento divino. E ele falou o seguinte, que um dia nós seremos um com Deus também. Quer dizer, não interessa o ambiente onde você se encontra, se você estiver identificado com o Criador e estiver agindo conforme as leis divinas, pode ser no pior lugar do mundo, você vai estar em paz interior. Se você pegar um beija-flor e colocar aquele beija-flor num pântano, ele vai se sentir deslocado? Vai. Não é o ambiente dele. Mas ele vai deixar de ser um beija-flor? Não. O mesmo com Cristo. Agora, se você pegar um sapo que adora o pântano e colocar ele num local pleno de luz, ele vai se sentir bem? Não vai se sentir bem também, mas ele não vai deixar de ser sapo. A mesma coisa. Se pegarem o Daniel aqui e colocarem o Daniel nas regiões celestiais de paz e tranquilidade, eu não vou conseguir ficar lá. Porque eu ainda não tenho a sintonia adequada para estar lá. Eu não vou deixar de ser eu, com as minhas deficiências, dificuldades e vícios. Não vou. Por isso que é interessante encararmos a vida como uma série de desafios justamente imprescindíveis para que atinjamos a felicidade que tanto buscamos. Se eu de repente parar e pensar, nossa, eu quero abandonar essa vida, vou vestir um trapo e morar no alto de uma montanha para atingir a felicidade, o nirvana, tu não vai conseguir. Você não vai se deparar com um problema, você não vai se deparar com situações que vão exigir o seu desenvolvimento intelecto-moral, você não vai conviver com pessoas difíceis que vão estimular a tua paciência, porque é justamente das virtudes que nós conseguimos a paz espiritual, o reino de Deus. Mas as virtudes não caem do céu como a chuva. Você desenvolve, você já tem todas elas dentro de você. Todas, todas. Pega o exemplo do Cristo. É como se dentro de cada um de nós existisse e existe um Cristo em potencial, que está dormente e precisa ser acordado. As inúmeras reencarnações pelas quais passamos se prestam a isso. Por isso, quando vem alguma pessoa queixar-se das dificuldades, a gente fala, encare as dificuldades sob um outro ponto de vista. É imprescindível você desenvolver virtudes e crescer, amadurecer com aquilo que você está passando. Ah, quer dizer que para ser feliz, então, eu tenho que ser pobre, feio, não ter relacionamento nenhum. A gente acabou de ver isso, né? Do dinheiro, do poder, da beleza, né? Não é nada disso. Aí entra a frase de Paulo de Tarso que fala o seguinte, que devemos viver no mundo, mas sem sermos do mundo. Não há mal nenhum em você buscar um progresso material, mas não deposite a sua felicidade nisso, porque não está. Não há mal nenhum em você conseguir cargos, né? Em que você tenha um certo poder sobre outras pessoas. Mas veja bem as responsabilidades espirituais que estão embutidas nisso aí. Com as tuas ações você pode crescer espiritualmente ou chafurdar na lama. Não há mal nenhum em você investir no seu corpo físico, na saúde, na beleza, mas não deposite todas as suas fichas de felicidade em algo que é transitório e que vai passar e que vai passar rapidamente. O que temos que fazer? Olhos e sentimentos voltados para o espírito. Desapego à matéria.
Por isso que se fala das dificuldades de desapegar a matéria àquele que tem muitas posses. Me lembra a conversa que aquele jovem rico teve com Jesus. Mestre, tem tanta coisa, sou rico, inúmeros bens, sigo as leis de Moisés, o que eu faço para conseguir atingir o reino dos céus? Para você ver esse jovem, né? Como ele já estava a um passo do crescimento espiritual. Era um indivíduo que já tinha tudo de ordem material, mas ele estava insatisfeito. E por que ele estava insatisfeito? Porque nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Não é à toa que pessoas ricas, belíssimas, conhecidas, famosas, muito frequentemente, não todas, muito frequentemente se enveredam pelo lado dos vícios. E algumas descambam para o suicídio. Por quê? Porque talvez quando a gente encontre o auge material, a vida perca o sentido e o gosto e o sabor. Porque você investiu tudo naquilo que é matéria e esqueceu de investir no espírito. Você fica anêmico. Anêmico em termos espirituais. Não é à toa que um dos maiores índices de suicídio do mundo estão justamente em países que têm um IDH elevadíssimo. É Japão, é Suécia, é Noruega. Fala, poxa, mas lá não tem violência. Lá as cadeias são desativadas. A polícia lá anda desarmada. Se você perder o emprego lá, o governo te banca o teu salário até você conseguir um outro. Você pode andar nas ruas de madrugada, não tem problema nenhum. Não tem violência. Por quê? Os maiores, ou talvez um dos maiores índices de suicídio estão em países desse jeito. Porque são anêmicos em termos espirituais, talvez. Tem um crescimento moral, material invejável. Quem de nós não gostaria de morar num lugar desse? A gente olha a bagunça do nosso país, né? O jeito como está. Mas em termos espirituais, talvez exista ali uma falha. Surge o vazio. E aí vem o suicídio. Não é? Lá na Dinamarca, o auxílio que o governo dá ao desempregado é muito, muito maior do que o salário que é usado. Uhum. Só que uma coisa que cobra-se demais dele é a parte moral. Ele está desempregado. Sim. Faz com que ele Se sente inútil. muito, muito mal, mesmo ganhando muito. Assim, Quer dizer, a gente percebe que falta alguma coisa, né? Então, o desapego à matéria é um dos pontos, um dos pilares para a nossa felicidade. Um outro pilar é o contentamento. Contente-se com aquilo que você tem. Ah, quer dizer que eu não posso adquirir mais coisas, melhorar em termos materiais? Pode, mas não sofra por isso. Não sofra por isso. Ao invés de você olhar aquelas pessoas que têm mais que você e invejá-las, tenhamos o hábito de olhar aquelas que têm menos do que nós. E talvez sejam mais felizes do que nós. Quantos tormentos voluntários a gente constrói. Já não basta a nossa indigência espiritual. Já não basta um karma pesado que a gente carrega por conta do passado. A gente chega aqui e ainda cria mais problemas para nós mesmos. Ciúme, por exemplo. Inveja. Quando que um indivíduo invejoso e ciumento tem paz? Nunca. Nunca. Ele não dorme direito. Ele não se alimenta direito. Ele perde tempo em pensar, puxa vida, você viu o carro que o outro conseguiu comprar? E eu não tenho isso. Você viu o emprego que o outro conseguiu? Eu ralei e não tenho aquele emprego. O dono da Amazon deve sofrer demais. Muito. O Elon Musk também. Demais, grande sofrimento. Quer dizer, olha como que a inveja atormenta a pessoa, coloca o coração da pessoa em chamas. Agora, com a visão espiritual da vida, tudo muda.
O indivíduo que talvez tenha mais coisas materiais que você, esteja passando por uma série de situações que sejam importantes para o crescimento espiritual dessa pessoa. E você está passando por situações importantes para o seu crescimento espiritual. O pobre de hoje pode ser o rico da próxima existência. O rico de hoje pode ser o miserável da próxima vida. Não pode? Pode. Hoje eu sou empregado, amanhã eu posso ser patrão. Quer dizer, a ideia da reencarnação solapa na sua base todos os falsos motivos para o ciúme e para a inveja. Fora que somos sabedores que os bens materiais ficam todos aqui. Para que ter ciúme? Para que ter inveja? Para que tanta ambição desmedida? Quantos tormentos voluntários a gente cria, gente? Quantos? A gente olha aquela pessoa lá no computador, né? Como eu falei lá no Instagram, lá no Face. Nossa, que viagem, ele queria tanto. Eu aqui em casa, essa pessoa está ali naquele paraíso. Que vidinha medíocre eu tenho. Queria ter a vida daquela pessoa. Gente, e o sofrimento que nós construímos com isso? Dá dor de cabeça, dá dor de barriga. Você não come direito. Você fica mal-humorado. Você dá patada no teu filho. Você maltrata teu esposo, tua esposa. Você vai mal-humorado para o trabalho, né? Gente, para que criar tanto tormento voluntário? E criamos por falta de visão espiritual da vida. Agradeçamos aquilo que nós temos. Vamos agradecer profundamente tanta gente que tem muito menos do que nós temos. Aliás, lá no livro dos Espíritos, no capítulo 4, na parte 4, no capítulo 1, em termos de felicidade, né, Kardec fala, não existe um denominador comum para a felicidade aqui na Terra. O que os espíritos da codificação respondem? Eles falam o seguinte, em termos materiais, é a posse do necessário. E em termos morais, a consciência tranquila. Então, talvez, nós já tenhamos todas as condições agora para sermos felizes, tanto quanto a nossa condição espiritual permite aqui na Terra. E não estamos alcançando essa felicidade. Por quê? Porque temos o necessário, mas insistimos no supérfluo. E porque temos os deveres a serem cumpridos, não o cumprimos. E aí nós não temos a paz de consciência. Não temos o coração tranquilo. Não precisa muito, não. Poucas coisas, talvez, devamos fazer para nos encontrar num estado de felicidade maior do que o estado que você se encontra agora. Agora é preciso mobilização para isso. Não espere, eu vou rezar para o meu anjo da guarda, para o meu mentor espiritual. Com certeza vai acontecer um milagre na minha vida. Esqueça um milagre. Esqueça. Não existe milagre. O que existe é trabalho. O que existe é esforço. Os bons espíritos nos auxiliam, nos intuem, nos ajudam, claro, mas somente vamos conseguir alcançar um estado melhor quando nos mobilizarmos para isso. Um dos grandes pilares também para a felicidade é saber perdoar. Porque se nós não soubermos perdoar, aquele amargor, aquela dificuldade vai permanecer dentro de nós por um longo tempo. Um dos pilares para a felicidade é a gente na reencarnação. Agora a gente está pobre, mas a gente tem que ter a fé de um dia de voltar a ser bilionário na outra. O interessante é a gente investir nos bens espirituais. Esses bens espirituais que, como Jesus certa vez nos disse, são aqueles que as traças não corroem, que a ferrugem não corrói e que os ladrões não roubam. Aí se encontra o verdadeiro investimento que devemos fazer na nossa vida para determos essa felicidade dentro das nossas possibilidades enquanto ainda estamos encarnados. Ainda vai demorar muito para nós atingirmos o tal reino de Deus, que no simbolismo ali da parábola do filho pródigo, é aquela alegria que não passa. Daniel, como é que deve ser essa alegria aí? Tem nem ideia, gente. Mas imagina a seguinte coisa, imagina qual foi a situação mais feliz da tua vida. Imagina só, pensa aí, qual foi o momento mais feliz da tua existência? Agora multiplica isso por 1000,
E imagine isso multiplicado por 1000, sem passar. Sem ter um fim. Talvez por aí nós tenhamos uma pálida ideia do que deve ser esse estado interior de integração com Deus, que Jesus simbolizava como sendo o reino de Deus. Em mundos superiores à Terra, eles já têm uma ideia mais aproximada da felicidade. E eles já têm uma condição espiritual de serem mais felizes do que nós somos. O grande consolo que nós temos é que já saímos de um mundo primitivo. E que estamos em vias de alcançarmos o terceiro patamar, que é um planeta de regeneração. Ou seja, olhemos para trás. Tem muita pessoa, muito indivíduo, em situação bem pior do que a nossa. E tenhamos aqueles que estão numa situação melhor, e quando eu falo situação melhor em termos espirituais, como sendo um modelo a ser seguido, para ser alcançado. Porque a ninguém é vedado alcançar esse estado de paz interior, de plenitude espiritual. Que Deus nos abençoe então nesses nossos esforços. Que possamos com isso ter a ideia básica do que devemos fazer aqui para despertarmos esse anjo que dorme no nosso interior. Possamos ter a força de vontade, a confiança e nunca abandonar a fé e a esperança. Embora as tormentas surjam ao nosso redor, tenhamos o coração tranquilo, sabedores que somos, de que tais desafios são importantes para o nosso progresso. E que nós não estamos absolutamente sozinhos nessa vida. Que existem inúmeros sirineus, encarnados ou desencarnados, prontos a nos estender a mão amiga e nos auxiliar nesse caminho pedregoso, cheio de espinhos, porém necessário à nossa plenitude e ao nosso crescimento espiritual. Que Jesus de Nazaré seja sempre visto por nós como o caminho, a verdade, que conduzirá à verdadeira vida. Que assim seja.